uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Como a morte de Cássia Eller provocou mudanças na justiça. Em mais um caso isolado de homofobia, apresentador Carlos Massa, o Ratinho, sugere metralhar deputada Natália Bonavides, do PT, por defesas de direitos LGBTQIAP+. Ator de Glee e American Crime Story Versace, Darren Criss revela que repensaria representar personagens LGBTs. Pastora Odja Barros, que celebrou o casamento lésbico em igreja protestante no Alagoas, tem liminar de segurança pessoal acatado após ameaças de morte. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no O Globo. Vitória de famílias homoafetivas. Desde a morte de Cássia Eller, justiça mudou conceito e rotina. Publicado em 19 de dezembro de 2021 por Maiá Menezes. Família. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Assim, o dicionário Hall-Eyes define o conceito desde 2016, em um dos avanços conquistados por famílias homoafetivas ao longo de 20 anos desde a decisão histórica do juiz, agora desembargador, Luiz Felipe Francisco, que entregou Chicão, o filho da cantora Cássia Eller, à viúva da artista. Foi a primeira vez que o laço afetivo se sobrepôs a um vínculo biológico na hora da guarda. Desembargadores, juízes, estudiosos e, sobretudo, as famílias contabilizam o rol de mudanças que este ineditismo trouxe. A partir dali, dizem em coro, muita coisa mudou sem que lei alguma fosse aprovada. Histórias atestam os novos costumes que chegaram com decisões e resoluções da justiça. Ana Lodge, 56 anos, divide hoje a guarda dos filhos com a ex-mulher Ana Cláudia, 54. Ela, que foi a primeira lésbica a fazer inseminação artificial no Brasil, é mãe de André Henrique Lodge Isabel, de 20 anos. Pelo mesmo método, Ana Cláudia teve Ana Laura Lodge Isabel dos Reis, de 14. Ana Lodge mora em Florianópolis com o filho. Ana, com Ana Cláudia, em Niterói, no Rio. Há 2 meses, Ana está passando férias em Florianópolis e convive com a nova mulher da mãe, Letícia Flor, 42. Nas palavras do filho, André, as duas guardam a certeza de que nem tudo foi fácil, mas deu certo. Para mim, é a coisa mais comum do mundo. Tenho 2 mães, sempre tive. Repete o rapaz desde criança quando perguntado. Quando casadas, puderam firmar união estável e os filhos foram registrados com 2 mães e os sobrenomes completos delas. O registro de filhos no nome dos 2 pais ou das 2 mães passou a ser usual desde o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça de 2017. Essa é uma de pelo menos 10 decisões judiciais que possibilitaram uma revolução no cotidiano das famílias nos últimos 20 anos. Os pastores Marcos Gladstone e Fábio Canuto estão casados há 15 anos, entre união estável e casamento formal. São pais de 4 filhos, Davidson, de 19, Felipe, de 16, Adassa, de 6 e Esther, de 2. As 2 últimas são irmãs biológicas. Advogado Gladstone, de 46, é fundador da Igreja Cristã Contemporânea. Canuto o conheceu quando era pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e teve direito à licença paternidade de 180 dias, para Adessa e para Esther. O direito vem sendo assegurado por decisões da Justiça, uma delas de março de 2020, em São Paulo. A adoção é regida pelo mesmo protocolo seguido pelos casais heterossexuais. Antes da homologação, há um convívio de finais de semana por 1 mês, reuniões com psicólogos e avaliação do juiz. Gladstone lembra um episódio marcante, quando conheceram Felipe, então com 6 anos, no abrigo. Autor da decisão pioneira em 2001, o desembargador Luiz Felipe Miranda relembra o que o fez ter certeza da decisão. Ao perguntar com quem Chicão, hoje Chico, queria voltar para casa, se com Maria Eugênia ou com o avô, o menino foi enfático. Com a minha mãe, ué. O desembargador diz: o afeto venceu. Para provocarmos uma mudança, é preciso o primeiro passo, né? O desembargador lá atrás deu esse passo.
Tão lindo quando ele diz que a certeza da decisão veio ao perguntar a Chico com quem ele queria voltar para casa. Minha mãe sempre conta que o sonho dela era que eu fizesse 7 anos porque disseram que a partir dessa idade o juiz ouviria a criança. Ela me criou sozinha e meu pai sempre a ameaçava com isso por não aceitar a separação. Ele era oficial da Marinha, ela só uma datilógrafa. Enfim, essa história me lembrou isso. A justiça ela deve ser baseada em fatos, em provas, dados, mas não dá para não ter sensibilidade, percepção, humanidade. Os fatores subjetivos, se não preponderantes, devem ser considerados. Assim são feitas as mudanças mais estruturais, quando decide-se perceber o que está ao redor, além daquele modelo que fomos condicionados a reconhecer. Precisamos contar essas histórias, precisamos conhecer mais histórias que tratam de transformações, de mudanças, que façam do mundo um lugar mais acolhedor, mais inclusivo, mais plural. Viva Cássia Eller! Sua existência causou mais transformações do que as que já conhecíamos. Deu no jornal Opção, novo normal dos tempos bolsonaristas. Ratinho dispara discurso de ódio contra projeto civilizatório. Publicado em 19 de dezembro de 2021 por Helder Dias. Claro que a imprensa não escapa do atraso civilizatório a que o bolsonarismo submeteu a nação nos últimos 3 anos, e assim será também no próximo, já que o recheio do orçamento secreto servido aos deputados interdita qualquer chance de impeachment. Na verdade, aquilo que já era bolsonarismo, mas assim ainda não se chamava, se nutriu de programas policiais e ou sensacionalistas durante décadas. Quem tem mais anos no currículo da vida vai se lembrar de figuras como Gil Gomes, Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, Afanásio Jazade e Al Borghetti. Hoje, depois de décadas consagrado como um dos maiores animadores de auditório do país, Ratinho poderia usar seu talento em comunicação de forma menos agressiva. Mas vivemos os tempos que vivemos, como diz a introdução deste texto. Assim, o que é agressivo merece uma lapidação às avessas, tornar ainda mais tosco o que já é rude. Dessa forma, na quinta-feira, dia 16, o apresentador, em seu programa de rádio dentro da sua própria emissora, a Massa FM, usou de praticamente todo o arsenal reacionário para reagir à notícia de um projeto de lei da deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Foi ao ar em concessão pública, a título de opinião/liberdade de expressão, uma mistura de machismo, misoginia, homofobia, incitação à violência política e de gênero. O motivo? O projeto de lei da parlamentar quer derrubar a expressão marido e mulher em união civil. O Código Civil de 2002 tem uma redação prevista para a declaração solene do casamento civil, que é idêntica à da versão do Código de 1916. Por isso, a referida expressão acaba por constranger casais homoafetivos, já que alguns cartórios, infelizmente alguns de propósito, mantêm inalterada a redação mesmo se estão casando 2 homens ou 2 mulheres. Recebemos diversos relatos de casais que no momento da cerimônia tiveram que ouvir os termos previstos no Código Civil. Na ocasião, o cartório informou que se não seguissem esse rito, o casamento poderia ser anulado. Disse Natália em entrevista à página Universa, do portal UOL. No Brasil de 2021, mas com um congresso apinhado de falsos conservadores, ainda não existe lei que regulamente a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O que há apenas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, garantindo o direito à união. Ou seja, o judiciário fez o que o legislativo não teve coragem em décadas. A quem ousa tentar tornar mais contemporâneas as regras, no caso, como dito, já atualizadas pela Suprema Corte, recebe de comunicadores como Ratinho o seguinte tratamento. Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha. Vai lavar roupa, costurar a carça do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade, querer mudar esse tipo de coisa. Tanta coisa importante, o país precisando de tanta coisa, vem essa imbecil para fazer esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora? Feia coisa do capeta também, Nossa Senhora. Claro que ao dizer isso, Ratinho joga para sua plateia, alimenta e dessa maneira dá mais gás ao ódio contra pessoas que estão naquela condição. O gay precisa deixar de ser gay, pelo menos na frente das pessoas de bem. É isso que querem Ratinho, sua audiência e a ideologia que toma conta do governo e de boa parte do Congresso Nacional. Ou é isso, ou tudo se mostrará como ameaça à família, às crianças, e daí a consequência é a metralhadora.
conforme insinua o apresentador. É preciso voltar a algo que certamente passou despercebido nessa matéria. Ratinho é dono de uma concessão pública, a qual está subordinada a regras. Entre elas, não se pode usar um canal de comunicação para propagar discursos de ódio e incitação à violência e, pior, ao assassinato de pessoas. O que o apresentador do SBT fez é crime. Infelizmente, nos tempos em que vivemos, parece apenas parte da paisagem. Os bueiros estão abertos, né? Desde 2013, a revolta do esgoto permitiu que esses vermes ganhassem força. E tantos monstros já estavam aí camuflados, tais quais os reptilianos das ficções, camuflados de gente. Essa matéria do Helder Dias é tão completa nas camadas que eu não tenho nem muito o que comentar. Chega a dar enjoo só de pensar nessa gente, sabe? Só é necessário, antes de seguirmos em frente, agradecer o trabalho da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Pela singeleza na percepção, pela proposta. São pessoas como Natália que fazem a gente lembrar que a gente vai vencer esses vermes. Deu no Gay Blog BR. Darren Criss diz que interpretar personagens gays lhe deu muitas dores de cabeça. Publicado em 20 de dezembro de 2021 por Victor Miller. O ator Darren Criss, de 34 anos, famoso por ser o personagem Blaine na série Glee, disse que a série que o levou ao estrelato acabou sendo uma faca de dois gumes em sua carreira, já que ele é um homem hétero interpretando um personagem gay. As informações são do Queerty. Estando na série musical de 2010 a 2015, ele logo em seguida fez o American Crime Story, Versace, interpretando outro personagem gay, Andrew Cunanan, que lhe deu o Emmy de melhor ator. No entanto, o reconhecimento também rendeu críticas, especialmente de um público mais jovem, que atacou ele por fazer personagens gays sendo um homem hétero, o que lhe trouxe muitas dores de cabeça, segundo ele mesmo. Há tantos atores que fazem papéis héteros sendo pessoas queers ou papéis queers sendo feitos por atores héteros e nós não falamos sobre isso, disse ao The Independent. Mas se o ator fizer mal, nós culpamos o fato dela não ser queer ou não ser hétero. Ou será que ela não era a pessoa certa para o trabalho? No passado, Criss não fazia objeção em atores héteros fazendo papéis queer, apesar de também encorajar os diretores a escalarem LGBTQIA+ para os papéis. No entanto, devido às polêmicas, ele disse em dezembro de 2018 que nunca mais faria papéis de gays. Pauta de muitas polêmicas e de extensos debates nos mais variados ciclos sociais, muitos defendem que personagens LGBTs devem ser interpretados por pessoas LGBTs, enquanto outros dizem que atores são apenas atores e que a função dele é interpretar qualquer tipo de personagem. Recentemente, o ator Eddie Redmayne, de 39 anos, conhecido por ter protagonizado o filme A Garota Dinamarquesa, em que ele interpreta a história real da pioneira transgênero Lily Elbe, sendo até mesmo indicado ao Oscar de melhor ator, afirmou ao Sunday Times que sua escolha foi um erro e que, se fosse hoje em dia, ele não aceitaria e cederia seu espaço para uma pessoa trans. A forma com a qual nos posicionamos às vezes importa mais do que exatamente o nosso posicionamento. Ninguém é obrigado a saber tudo, a conhecer tudo, mas percebam a diferença no discurso do Darren Criss e do Eddie Redmayne. Enquanto um fala sobre as dores de cabeça de interpretar gays sendo hétero, o outro fala que repensaria sua escalação sobretudo por uma questão de representatividade e oportunidade. De fato, eu penso que pelo viés da expressão artística tão somente, corpos servem à arte. As artes cênicas possibilitam qualquer coisa. Porém, a arte também é uma manifestação do seu tempo, um ente documental da história. Por isso é impossível dissociar a arte de política. E é aí que entra esse olhar da representatividade. No mundo ideal, todos temos oportunidades. No mundo real, não. Por isso a fala de Redmayne nos contempla. E também por isso, Criss perdeu a oportunidade de enfiar a língua no... Deu no Tribuna hoje. Pedido de liminar para a segurança de pastora é acatado. Publicado em 18 de dezembro de 2021 por Ana Paula Omena. O presidente do Conselho Estadual de Segurança, o CONSEG, o juiz Maurício Breda, acatou o pedido de liminar solicitado pelos Conselhos de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas e do Ministério Público do Estado de Alagoas para garantir a segurança individualizada da pastora da Igreja Batista, Odja Barros, que vem sendo alvo de ameaças de morte desde que celebrou um casamento homoafetivo entre duas mulheres no último dia 5, na capital alagoana. De acordo com o advogado Cauê Castro, que
que acompanha o caso da pastora pela OAB de Alagoas, a segurança individualizada acontece a partir de agora. O comando da PM já foi acionado e vai disponibilizar 2 policiais militares que farão a escolta da pastora e do esposo dela. Frisou. Esta é a primeira ameaça feita a uma religiosa a este nível, mas já houve outras ameaças a terreiros, mães de santo, entre outros. Na verdade, as entidades religiosas sempre foram atacadas de diversas maneiras, porém o que mais assusta é que neste caso trata-se de uma relação homoafetiva e por ser uma pastora, isto é, uma mulher. Porque já houve outros casamentos homoafetivos feitos por pastores e nunca aconteceu esse tipo de ameaça. No entanto, quando foi uma pastora celebrando a união homoafetiva, essa intimidação foi bastante perturbadora. Explicou o representante do Conselho de Direitos Humanos da OAB. Cauê Castro lembrou o teor do amedrontamento por parte do suspeito contra a pastora, que nas ameaças à pessoa chegou a mostrar a foto de uma arma de fogo e que dispararia 5 tiros na cabeça dela. Então a gente vê que o preconceito não é apenas religioso, mas também direcionado por ser mulher. O promotor Magno Alexandre Moura, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Alagoas, reforçou que a pastora ficará sob a proteção do Estado por meio do monitoramento de policiais militares até que o suspeito seja identificado e responsabilizado na forma da lei. As investigações já iniciaram e agora é só aguardar a polícia fazer o papel dela e concluir o inquérito policial sobre o assunto, ressaltou o promotor. Temos acompanhado essa história aqui desde a lindeza que foi a cerimônia que a pastora Odja realizou, que quebra um paradigma gigantesco, que é tão relevante para as nossas existências, até que em seguida, infelizmente, um dito cristão ameaça de morte à pastora, a mulher Odja. Muitas entidades se envolveram na questão. A gente daqui segue acompanhando tudo isso na certeza de que a justiça vai ser feita. Pastora Odja, muita força. Conta com a gente. Antevéspera de Natal e do último Bom Dia Bicha de 2021. Amanhã encerraremos o ano do nosso Matuciano. Então, que o espírito natalino toque seu coração e faça você ir lá no Gay Blog BR votar na gente no POC Awards 2021. O link para votação tá na descrição do episódio, juntamente com os links das matérias. Vota muito, porque é só até hoje. O resultado sai amanhã. Eu já tô toda cagada aqui. Não tem nem mais cutícula que eu já ruí tudo. Mas eu tô muito, muito, muito feliz pelo Bom Dia Bicha ter me levado tão longe em menos de 2 meses de existência. Obrigado por você estar aqui comigo, viu? Obrigado por cada play, por cada menção nas redes, por cada pessoa que você me apresentou. Então manda mensagem pra gente lá no Anchor, ou na DM do Twitter, ou no direct do Instagram. Manda mensagem de voz que eu quero te ouvir aqui no episódio. Manda Feliz Natal pra alguém da família, um correio do amor, manda uma oportunidade de emprego, pede um emprego, o que você quiser. Pode mandar também por e-mail lá no queobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Ai, amanhã já é Natal, gente. Socorro que esse ano voou. Beijo e até amanhã.